Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os três tesouros, as três joias. Buda, o ser iluminado, aquele, aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade, as pessoas que praticam o Dharma de Buda, os ensinamentos da verdade deixados por Shakyamuni Buda, que viveu há 2.600 anos atrás, que viveu na Índia há 2.600 anos atrás e que chegam até nós. É uma alegria estar com vocês aqui ao vivo, no Face Live também. Se por acaso você não tem Face, quer telefonar, é 3171-0221. Repito, 3171-0221. Quem quiser falar ao vivo conosco, aqui hoje no Momento Zen, onde estou eu e Nilo André Cruz, que é o nosso produtor do programa. Boa noite. Então, eu queria lembrar a vocês que ontem eu estive na CIP, Congregação Israelita Paulista, onde foi feita uma celebração, um memorial às vítimas do Holocausto. Foi considerado dia 27 de janeiro de 1945, o dia que libertaram Auschwitz, um campo de extermínio, um campo de concentração e extermínio na Polônia, que era Auschwitz. Então, quando fechou, se abriu, se libertaram os poucos que tinham sobrevivido lá, é considerado dia de memorial. Foi uma celebração intensa, muito bonita, e o professor Leandro Carnal acabou, no final, fazendo uma palestra, lembrando-nos daquilo que foi um dos grandes genocídios da humanidade. Genocídio quer dizer isso, o irmão matando o irmão, né? Pessoas que matam outros seres humanos e que nós nos lembramos para que não se repita. Nem sempre esta memória faz com que a gente não repita coisas erradas, mas esse é o princípio. Como nós fazemos aqui sempre na lua cheia e na lua nova, o voto do arrependimento, é um arrependimento que não só as pessoas do grupo nazista fizeram e têm que fazer, mas todos nós, nossos ancestrais, aqueles que não se manifestaram contra, aqueles que não fizeram nada para impedir que ocorresse. E, de novo, eu repito com vocês hoje, todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. E já que estamos fazendo arrependimento pelo povo judeu e pelos 6 milhões de seres que foram mortos nos campos de extermínio, não eram só judeus, teve jesuítas, pessoas com deficiências, ciganos, homossexuais, tudo que eles acharam que não era bom e que tinha que ser destruído. E isso nós lamentamos muito e com grande tristeza. E com grande tristeza vimos também Brumadinho, essa cidade Brumadinha que foi completamente... Tantas pessoas morreram, tantas pessoas estão desaparecidas por um descuido, por um descaso com a vida humana e que nós não podemos admitir que isso continue acontecendo. Então eu também me arrependo por eles, por aquilo que não foi feito, por aquilo que nós, humanidade, estamos descuidados, desatenciosos com a natureza, com a vida da terra. Quando eu vi aqueles peixinhos pulando do rio, me deu uma tristeza tão grande pensar, eram peixes grandes, bonitos, morrendo sufocados pela poluição de todos os detritos que lá chegaram. Então não só morreram seres humanos, como animais e peixes, e toda a fauna e a flora que ficou danificada. Por quantos anos estarão poluídas essas terras, essas águas? E eu espero que nós tenhamos mais atenção, que a gente possa ficar mais cuidadoso. E hoje de manhã, quando eu estava na minha aula de yoga, e estávamos falando sobre isso, a nossa professora nos interrompeu e nos mostrou uns cactos que ela conserva na janela, e os cactos estavam lindos, florescendo, e ela disse, o que nós podemos fazer
é cuidar das nossas plantas, daquilo que está próximo de nós. E me perguntou, você está cuidando da planta que eu te dei? Olha que bonito, né? Às vezes nós nos lamentamos tanto por coisas que nós não podemos fazer nada diretamente a respeito, mas nós podemos fazer no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Você está cuidando bem do meio ambiente? Você está evitando crimes sociais e crimes ambientais, de poluição, de destruição, de morte, de discriminação, de preconceito, de exclusão? Então são coisas para nós pensarmos. O momento zen, e momento zen é um momento de reflexão profunda. O zazen, a meditação, não é apenas para eu sair da realidade, pelo contrário, eu adentrar a realidade. E o que eu posso fazer para que seja melhor para todos nós? Não melhor para mim, não que vantagem eu levo, mas eu me perceber a vida da Terra interconectado a tudo e a todos. Tem alguém na linha me chamando, eu vou atender agora. Alô, com quem estou falando? Oi, Monja, com a Marta. Onde você está, Marta? Eu estou no Tatuapé. No Tatuapé. E como é que está a sua vida, Marta? Você tem cuidado do meio ambiente? Sim, graças a Deus. O que depende de mim, dos animais que estão perto de mim, das plantas que estão perto de mim, estão tudo verdinho. Muito bem. E você também, cuide bem de você. Porque a gente diz que o nosso, esse saquinho de pele que faz o nosso corpo humano também é meio ambiente. Você está cuidando bem de você? Mais ou menos. Por quê? Por que mais ou menos? É complicado, né, Monja? A gente acaba cuidando melhor dos outros do que da gente, né? Isso daí é justamente o tema que eu queria conversar com a senhora, sobre isso. Então, e é verdade. Às vezes nós estamos tão ocupadas em cuidar dos outros que desocupamos de cuidar de nós. Mas eu sempre lembro aquela história, quando você vai andar de avião, sabe? No avião tem uma coisinha assim que diz que se o avião for cair, você tem que puxar uma máscara de oxigênio. E eles sempre dizem assim, ponha primeiro na pessoa ao seu lado, mas depois põe em você. Não, ponha primeiro em você e depois na pessoa ao seu lado. Porque se você não puder respirar, você não vai poder cuidar do outro. E eu sei do que você está falando, que eu também sou assim. Eu estou sempre todo cuidando das outras pessoas, fazendo tudo, e às vezes eu descuido de mim mesma. Aí fico doente, agora eu estou com sobrepeso. Tudo isso é resultado de não prestar muita atenção na minha necessidade verdadeira. Por isso que eu perguntei para você. O meio ambiente inclui o nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente, o nosso estado de saúde física, mental e social. Então, eu quero que você cuide de você, Marta, da mesma maneira que você está cuidando das suas plantinhas que estão verdes, dos bichinhos, animaizinhos que chegam perto de você. Cuide Verdade, de você. Moça, mas é realmente como a senhora falou, né? A senhora também tem essa situação, né? E é um desafio diário a gente, às vezes, deixar de fazer para a gente... a gente deixar de fazer para o outro para fazer para a gente, porque eu acho que no meu caso, né, eu posso falar por mim, é um pouco de, sei lá, eu acho que eu posso tudo, sabe? Acho que do meu ponto de vista, eu acho que falta um pouco de humildade para mim, sabe? Ah, não, eu consigo cuidar, eu dou conta. Ah, não, pode deixar que eu faço. Então eu me analiso muito, assim, e eu me puno também por isso, né? Muito bom, gostei do que você falou. Às vezes tem um pouco com isso. Falta de humildade, achar que eu posso mais que os outros não podem tanto quanto eu dou conta de tudo e não percebe os seus próprios limites. E aí fica sobrecarregada, o que pode causar um mal-estar físico, mental ou social. A gente fica irritada, sem querer briga com os outros, porque está com mais solicitação do que pode ter. Então vamos pensar nisso juntas? Vamos fazer esse compromisso a partir de hoje? Que a gente vai prestar atenção e
poder dizer não algumas vezes, pedir ajuda as outras vezes, delegar, pedir para alguém fazer uma coisa que a gente poderia fazer. A gente poderia até fazer melhor. A minha secretária fala isso comigo. Às vezes eu sento ao lado dela para responder e-mails e eu fico na frente do computador, ponho ela do lado e fico eu respondendo. E ela fala assim, mas monja, esse é o meu trabalho. E aí eu até atrapalho ela na sua função. Não é, monja? Hã? É um desafio, não é? É um desafio da gente delegar e dar oportunidade aos outros. Então vamos fazer isso. Combinado? Muito obrigada, viu? A senhora é muito amorosa, muito bondosa. Muito obrigada pelas palavras. Obrigada por ter ligado. Obrigada, esteja bem. Esteja muito bem. E eu hoje vim também de fazer uma entrevista numa outra rádio, chama Rádio Trianon. Eu dei uma entrevista para o Renato Albuquerque num programa chamado Radar, onde ele quis me convidar e convidou também o pessoal da Fundação Casa, que eu tive com eles agora há pouco tempo. E a ideia é que a gente leve, porque o pessoal fala a Fundação Casa, só fala quando tem rebelião, quando tem drama, e não. A gente pode falar com esses meninos, com esses adolescentes, foi lá na Vila Guilherme, para que eles possam ser recuperados, porque eu acredito que nós, seres humanos, temos capacidade de transformação e mudança. Se eu não acreditasse nisso, eu fechava todas as escolas, não tem mais universidade, porque ninguém aprende nada, né? Nós aprendemos sim. E mesmo aqueles que parecem que não estão aprendendo nada, eles estão aprendendo. Então, um pouquinho, o Nilo está escrevendo muito aqui, eu acredito que tem muitas perguntas vindo pelo Face Live. Vamos lá, Nilo, que você começa com o quê? Ok, mas ainda vamos resgatar algo da semana passada. Ok. Até porque a senhora falava agora há pouco de Auschwitz, e então a questão morte, ela está bem definida, bem clara no Dharma, não é? O Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais, semana passada, ele disse que tem um amigo que está com câncer avançado e ele não sabe o que dizer ao amigo. O que você vai dizer ao seu amigo? Como é que você vai... Eu não sei que nível de câncer ele tem, quanto tempo de vida ele tem. Você aprecia a companhia desse amigo, independente do câncer? Você sabe que cada um de nós está aqui por um fio? Você viu o que aconteceu agora em Brumadinho? As pessoas que estavam lá, você vê, a primeira pessoa que foi identificada era uma médica jovem, linda, belíssima. Ela não estava com câncer, ela não estava com dias contados, mas será que não estava? Veja que coisa interessante, o que é a vida. A vida é sempre por um fio. Aprecie a presença do seu amigo. Converse com ele sobre tudo, sobre a vida, sobre a morte. Se há alguma coisa que ele se arrependeu e que ele possa se purificar. Se ele está preparado para morrer. Você está? Você está preparado para morrer? Existe um grupo católico que diz que os monges, quando se encontram nos corredores do mosteiro, um diz para o outro, tenha uma boa morte. Você só terá uma boa morte se tiver uma boa vida. Nada para se arrepender. Viver com dignidade, com honra. Seja um bom amigo. Esteja com o seu amigo até o fim. Não pense, eu vou perder um amigo. Você não vai perder, não. Você vai ter dele as coisas boas que compartilharam. Seja esse amigo que está junto, que está de mãos dadas, que sofre junto, mas se liberta junto. Queira o bem dele, que ele possa ir para a luz infinita quando chegar o seu momento, e você também. Roshi, outra questão de morte foi a Magali que apresentou na semana passada, porque pelo que eu entendi o pai faleceu, tinha um câncer retal e foi tanto sofrimento que ela chegou a pedir que ele partisse, só que aí agora ela se sente culpada, né? Mas também ela diz que sempre fez tudo por ele. Não, a gente não se sente culpada quando chega o momento que a gente diz, pode ir, vá com tranquilidade, porque seu limite de dor, de sofrimento e de vida terminou. Hoje também me perguntaram isso, o que significa tantas pessoas morrerem lá em Brumadinho, né? É um karma coletivo. A gente fala que tem karma individual e karma coletivo, quando acontece para um grupo grande de pessoas, né? Causas e condições em que todos somos corresponsáveis. Diretamente tem as pessoas mais próximas, aqueles que não cuidaram como devia ser cuidado das condições desse lugar que segurava esse lixo todo, né, que arrebentou. Arrebentou por excesso, né? Ele não arrebenta à toa, arrebenta porque está mal feito e porque teve excesso. Porque não estava bem cuidado, porque não foi restaurado, né? Então, essas coisas que nós temos que pensar.
Será que nós, e nós também, às vezes, nós nos soltamos no mundo um excesso de lama com detritos, com o nosso lixo que afoga, mata, destrói pessoas, cidades, vilarejos? Com as nossas raivas, ignorâncias, insuficiências? Como é que nós nos tornamos mais suficientes, mais capazes de prever crimes sociais e ambientais como esse, né? Cabe a cada um de nós, é lição de casa para todos nós. Nós gostamos de encontrar sempre um culpado. Eu estive, não faz muito tempo, eu fui chamada no Rio de Janeiro para fazer uma palestra para essa mesma empresa, que é a Vale, e o pessoal que me recebeu, pessoas bonitas, pessoas muito dedicadas ao trabalho. E quando eu comentei sobre Mariana, que foi o ano passado, já fazia 2 anos de Mariana, ficaram muito embaraçados, tristes, com os olhos lacrimejando. Não é que quem trabalha na Vale não presta, não é que a Vale, como ela, como a toda, não presta. Houve erros, houve faltas, e tem que ter, claro, tem que ter multas, e as pessoas têm que ser cuidadas. Mas estão todos boquiabertos, estão todos sofrendo. Todos nós sofremos, sabe? Não é pensar que um sofre mais ou sofre menos, né? Claro que o senhor que está lá querendo, cadê minha filha de 14 anos? A mãe, a irmã apareceram, mas a filha de 14 anos está no mesmo lugar que ninguém viu. Morreu? Está no mato? O que aconteceu? Essa falta de informação, o sofrimento é muito doloroso também. Eu queria falar com mais uma pessoa que está nos chamando aqui. Boa noite, quem está na linha? Boa noite, monja. Eu sou a Tânia Mara. Onde você está, Tânia Mara? Eu moro em Itaquera. Itaquera. E está tudo bem em Itaquera, Tânia? Ai, está tudo bem, graças a Deus. É isso aí. Você está bem? Olha, eu tô, mas só que você está falando do seu programa, eu estou ouvindo, estou adorando. Fala sobre a natureza. Eu só não fico bem porque eu ajudo os animais, eu sofro por eles. Sim. Eu ajudo na maior forma possível, mando reiki para eles, eu peço a Deus, né, para me ajudar, me abrir uma porta, para mim me doar, né, para os meus bichinhos. É isso aí. Nós temos que cuidar da natureza, dos bichinhos. Eu cuido das plantas, dos bichinhos, eu cuido o máximo que eu posso. Então, é o que mando reiki. É o que nós podemos fazer, né? E a gente, é como minha professora de yoga falou de manhã, nós temos que cuidar do que está próximo de nós, do que nós temos acesso para cuidar, para evitar dor, sofrimento, abusos de qualquer forma, né? E assim, nós fazendo a nossa parte e fazendo o melhor que pudermos fazer. Eu faço, porque hoje não em dia... só porque animal vai ter que sofrer, não vai ter que ninguém ajudar, não. Eu ajudo, faço o máximo que eu posso. O dia que Deus me abrir as portas, me arrumar algum lugar, eu vou me doar para os animais. Porque eu sou deficiente visual, eu não enxergo. Sei. Mas você pode fazer massagem, né? Você pode sentir o bichinho na sua mão, não é verdade? Sim, você tem outra sensibilidade, você cheira melhor, você ouve melhor. Geralmente a pessoa que tem deficiência visual, os outros sentidos ficam mais sensíveis, não é? Fica mais sensível. E tem muito animalzinho que precisa de massagem. Mais sensível. O que eu mais quero é ajudar meus bichinhos. Eu ajudo eles e me cuido também. É isso aí. A gente, quando faz o bem, a gente se sente bem. Então, continue na sua trajetória e que você seja um exemplo às pessoas que estão nos ouvindo, porque ao cuidar, ao fazer o bem aos outros, nós ficamos bem de verdade. Estamos bem, porque aquele negócio é dando a que se recebe. Isso mesmo. É dando a que se recebe. Inclusive, não tomando seu tempo, monja, você falou na Rádio Trianon. Lá na Rádio Trianon tem um programa de segunda e terça, das 10h30 à meia-noite. O Henrique Machado, na Rádio Trianon AM. Eles lutam pelos animais, eles têm o projeto em Peruíbe, de bichinhos. Eu acho que aqui a Rádio Mundial também... divulga o site para quem quiser, assim, entrar no site e se inscrever. Quanto mais pessoas se inscrevem, legal, mais, assim, aumenta a pena de quem maltrata os bichinhos. Que assim seja. Eu sei que o pessoal aqui da Rádio Mundial também contribui para uma associação que cuida de animaizinhos. Então, se alguém estiver interessado, tanto aqui quanto na outra rádio, vocês entrem em contato, que vai ser possível vocês cuidarem dos animais, assim como a nossa amiga
está falando. Agradeço, boa noite. Hiroshi, vamos dar um giro pelo Brasil, porque estamos em companhia de Rony, em São Bento do Sul, Santa Catarina. Solange está em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Pedro está aqui em Indaiatuba. Daniela está em Floripa. A Fernanda está em Canoas. A Ângela está em Olinda e manda um cheiro de lá, enquanto Sandra também nos acompanha a partir desde Portugal. A questão é drogas. Sim. Semana passada, a Ana se queixou, e pelo jeito ela se separou, porque a pergunta dela é como se fortalecer depois de uma separação, porque o ex é usuário e ela disse que ficou exausta de ter feito tudo o que pôde. Resultou em separação. Já o Sérgio pergunta hoje mesmo, ele está preocupado com uma pessoa próxima que fuma maconha continuamente, como proceder? Bom, parece que de tudo a maconha é a menos grave de todas, mas ela pode levar a outras coisas, né? Então, primeiro, que não fique fumando o tempo todo, porque no Brasil ainda é crime. E a gente tem que prestar atenção nisso, né? Eu falo para as pessoas que são usuárias de maconha, eu costumo dizer isso, né? Como é crime no Brasil, ela vem manchada de sangue. É diferente de que você plantou numa área orgânica e que é vendida nas lojas, porque é permitido. No Brasil não é permitido. E se não é permitido, você sabe que a pessoa, para poder negociar esse tipo de fumo, ela acaba se envolvendo com crimes, com armas, com violências. Então, se você fizer com que a pessoa perceba isso, que está contribuindo para que a violência permaneça no mundo, e se pode diminuir um pouco, não é? Eu acho que como tudo, como cigarro, como tudo, a gente pode ir tirando aos poucos. Existem pessoas que fazem tratamentos especiais, há clínicas especiais. Eu acho que as práticas meditativas podem ajudar a pessoa se ela quiser cessar. Ela precisa querer parar de fumar maconha. Se ela quiser parar de fumar, a prática da meditação vai fazer ela perceber na hora que ela está morrendo de vontade e respirar conscientemente, fazer o que eu falo para os meninos na Fundação Casa, finge que está fumando sem fumar. Você pega respiração consciente, yoga, meditação, pode facilitar o processo de você diminuir ou deixar de fumar maconha. Mas é preciso que a pessoa queira. E sem a pessoa querer, nada pode ser feito. Hiroshi, sua irmã Branca, está conosco também. Oi, Branquinha. E Juleika manda uma iluminada desde Itapema, em Santa Catarina. Agora a questão aqui é relacionamento. A Jaqueline ficou muito chateada porque ela perdeu uma pessoa de forma trágica, era uma pessoa muito próxima, ela mesma, a Jaqueline, teve pensamentos ruins sobre morte, pensou em suicídio, aquela coisa toda. Ela foi pedir ajuda para uma amiga e essa amiga não fez coisa nenhuma. E ela então pergunta como lidar com a falta da reciprocidade. Enquanto a Sandra pergunta como lidar com uma pessoa que está agindo falsamente com ela. Então, uma questão é a reciprocidade, outra questão é a falsidade. Quando a gente percebe que, às vezes, nós imaginamos que uma pessoa é muito nossa amiga e que nos entende e não nos entende. Tudo bem. Ela não teve a capacidade, a sensibilidade que você teve e por que não? Ela é como é. E a outra, porque você achou que era amiga e não era. Eu acho importante isso, você perceber. Quando você percebe a realidade assim como ela é mais fácil de lidar com ela. Então, não tenha raiva da pessoa que é a falsa amiga e nem fique triste porque a outra não sente o que você sente. Pelo contrário, cada vez que você tem uma desilusão, está mais próxima da verdade. E quero lembrar vocês que nesta quinta-feira, dia 31, a monja Zentiu Sensei, a minha discípula, está fazendo uma palestra lá no bairro do Pacaembu, aqui, pertinho da Rádio Mundial, e você é convidado a participar. Começa às 8 horas, chegue um pouco antes, por favor. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.